De volta com o Educador em Entrevista. Eu converso agora com o Jean aqui no programa. Gratidão pela participação conosco. Boa tarde. Boa tarde. Eu que agradeço aí mais uma vez aí pela oportunidade. Jean, a gente sempre fala aqui, né, de cuidados com os idosos, não é, de toda essa atenção que se deve ter. E aí hoje a gente começa a conversa com um assunto que é muito comum, que é medicamentos, não é? Acho que todo mundo aí que já conversou com idoso ou coloca alguns idosos conversando, parece que eles concorrem para ver quem toma mais medicamento ou quem está um pouco mais doente, né? Exatamente, né? Hoje com o aumento aí do envelhecimento, né? Consequentemente aí aumenta as doenças aí crônicas, né? E consequentemente vem as dores e o uso aí exagerado do medicamento. Porém, a gente fala polifarmácia, né? Polifarmácia no idoso. Porém, o uso exagerado e o uso sem uma orientação do profissional médico farmacêutico tem suas consequências. Uhum. E muitas vezes a gente até acaba vendo isso, né? O sujeito toma medicamento em função dos efeitos colaterais do outro que ele está tomando, né? É um efeito cascata medicamentoso que muitas vezes acontece. Nós temos uma cultura aqui no Brasil, isso por conta da indústria farmacêutica ser muito forte, né? Ou seja, quanto mais sintomas, mais medicamento a população usa, né? E na maioria das vezes, um medicamento sem orientação, ele vai ocasionar um efeito colateral que já é do medicamento, consequentemente você vai ter que consertar esse efeito colateral com outro medicamento, né? E tem crescido muito, né? Olhando também assim, olhando medicamentos ansiolíticos, para situações aí psicossomáticas, tem crescido muito o uso de anti-inflamatório nessa população idosa. Uhum. Também é interessante, né, quando a gente pensa aí no fator, né, idade, consumo medicamentoso, né? A gente acaba vendo isso e às vezes os médicos até se espantam, né? Quando você chega lá com uma pessoa de uma certa idade na consulta e a pessoa fala que não toma medicamento nenhum, não é? De tão na rotina que isso está na cabeça das pessoas e de acharem que o único processo saudável é o medicamento mesmo. Eu costumo falar que nós vivemos numa sociedade assistencialista, olhando para a saúde, né? Se a gente for pegar âmbito do Sistema Único de Saúde, hoje nós temos todos os trabalhos, né, que são oferecidos pelo SUS, desde a prevenção até o serviço terciário. Então, se você faz uma prevenção, né, se você evita o uso de medicamento, lógico, a pessoa, o idoso, ele consequentemente ele terá vários benefícios, né? Então hoje é muito difícil, apesar que nós evoluímos um pouquinho, né? Mas é muito difícil hoje você pegar uma pessoa, principalmente um idoso acima dos 60 anos que não faz uso de nada, né? Pode ser que ele não faz uso de nenhum remédio controlado, mas no dia a dia desse idoso ele se automedica, né? Então é muito raro esse paciente, esse idoso chegar numa consulta interdisciplinar com o relato de não usar nenhum medicamento. Exatamente. Também aqui a Miriam, né, parabenizando pela temática e colocando uma das coisas que você citou aí, que é a automedicação, não é? Que está muito na rotina, infelizmente, dos brasileiros e que é um risco gigantesco. Hoje nós temos o Dr. Google, né? Uhum. Então, Miriam, hoje nós estamos vivenciando um processo de envelhecimento diferente de 20, 30 anos atrás. Antigamente, 30 anos atrás, nós olhávamos os nossos avós como aquela pessoa naquela fase da velhice, de cabelo branco, limitado. Hoje não. Hoje nós estamos vivendo uma era informatizada. Então, essa população, eles conseguem muito bem ir lá, estou sentindo dor de cabeça. Eu coloco lá o que tomar para dor de cabeça. E o Google, ele dá, né, ele te milhares de medicamentos, né? E também tem a facilidade em comprar ou até mesmo de pegar emprestado, né? Se eu não me engano, não me falha a memória, acredito antes da pandemia, a saúde pública aqui em Batatais fez um trabalho de recolhimento de medicamentos a domicílio. Uhum.
E foi assim um absurdo de medicamentos que as pessoas pegavam no sistema público e não davam continuidade. Tomava de uma forma errada, antibióticos, anti-inflamatórios, né? E deixava em casa mesmo para auto se medicar. É interessante também destacar isso, né? A partir do momento que se começou a ter mais uma rigidez no país com relação a receituário, para venda, etc. Isso bloqueou um pouco alguns tipos de medicamento, não é? E aí também já se teve a ideia do volume de consumo que se tinha antes dessa atitude. Sim, nós vivemos num mundo, né, cercado de bactérias. Conforme nós vamos envelhecendo, mais resistente vamos ficar a determinadas bactérias. Eu costumo falar assim, antigamente a pessoa ela tinha uma inflamação na garganta, ela já ia até no supermercado, ela comprava amoxicilina. Eu costumo comparar, quando você tenta combater uma bactéria, eu costumo comparar o pardal. Eu tenho um pardal, eu preciso matá-lo. Eu tenho uma estilingue, eu tenho uma bazuca. As pessoas usavam uma bazuca para matar o pardal. É mais ou menos o que eles fazem com a bactéria. Às vezes, muitas das vezes, a bactéria ela não tem a indicação para um medicamento, para um antibiótico tão potente. Você pode ter um antibiótico de uma potência menor que vai ter eficácia, né? Então, esse controle por parte da Anvisa com relação aos receituários, não só do medicamento antibiótico, mas psicotrópicos, ansiolíticos, benzodiazepínicos, foi de uma valia muito boa para a nossa sociedade, porque hoje existe esse controle, apesar de que, infelizmente, o mercado negro ainda é forte nesse sentido. E já você tocou num ponto importante que o Igor também coloca, não é? Que é daquele remedinho aparentemente inofensivo que o sujeito toma no dia a dia e que vai se somando aí com outros medicamentos até que ele começa a ter problemas por essa ingestão. E ele coloca aqui que é até das coisas mais simples, né? De uma dipirona, uma aspirina, que parece inofensivo, mas se tiver muito na rotina pode ser problemático. Por exemplo, a aspirina, né? Falar um português claro para a população, é um medicamento que eles falam que afina o sangue. Né? E a pessoa, às vezes, ele toma esse medicamento aí pensando numa dor, vamos falar do idoso. Às vezes ele tem um vasinho na perna, um vasinho bem superficial, ele bate essa perna, consequentemente ele vai ter uma hemorragia. Consequentemente ele vai ter outros agravos, né? O medicamento, ele tem uma meia-vida, ele tem um princípio ativo, ou seja, ele tem um tempo de duração. Ele também tem uma absorção, onde ele vai ser absorvido. Então ele tem paredes intestinais, que dependendo do medicamento você irrita esse intestino, né? Se a pessoa ela tem uma probabilidade para desenvolver uma colite, isso consequentemente vai piorar. Temos medicamentos que a absorção é no fígado, então essa pessoa ela pode desenvolver uma cirrose hepática devido ao uso de medicamentos, e nós temos também medicamentos absorvidos no sistema renal, são nos rins. Tanto é que existe aí um aumento aí de pessoas que têm a insuficiência renal, né? E crônica. E o índice aí de pessoas aí que têm frequentado aí a hemodiálise tem aumentado. E também eu acho bacana, né, o quanto as pessoas desconhecem esses perigos, né, e acham que tudo bem, não vai acontecer nada, até que acontece. Eu vou tomar hoje eu vou estar com dor. Tem pessoas assim que tomam remédio para dor para prevenir a dor, tá? Eu já vi pessoas que leva a criança para tomar a vacina, que dá o remédio para a dor, para não sentir a dor da vacina. Tá? Então isso aí é muito complicado, é muito difícil a gente prever uma dor. Olha, eu vou jogar bola, eu vou tomar 40 gotas de dipirona, porque eu vou jogar bola que eu vou ter dor. Né? É muito mais fácil e indicado você praticar a atividade física
e criar aí alternativas para você combater a dor. Por exemplo, a compressa de gelo é um ótimo anti-inflamatório analgésico. Né? A própria bolsa quente, dependendo da situação. Né? Então, nós temos sim medidas alternativas aí que tem uma eficácia muito bacana também para a dor. E é o que a Maria Clara coloca aqui, não é? Aquele chazinho dos avós, não é? Tão na rotina e que muitas vezes substituía muito desses medicamentos que a gente hoje colocou em pauta. Fazia, né, não tinha esse volume de efeitos colaterais, né, e de fato as pessoas foram deixando isso de lado. Maria Clara fez um apontamento muito interessante, né? Por exemplo, hoje as pessoas aí chegam em casa, ela faz o uso do celular, dá 10 horas ela não consegue dormir, aí ele vai lá e toma um indutor de sono. Aí esse indutor de sono ele tem vários problemas, ele te oferece várias consequências, inclusive uma das consequências que tem estudo que fala que a pessoa ela levanta da cama e ela faz compra até na internet devido ao indutor de sono, né? Ao invés de tomar um chá de camomila. Então, se a gente for pegar a logística dessa situação, né? O que eu tenho que fazer para induzir meu sono? Primeiramente, eu tenho que desligar meu celular 1 hora antes. Se eu quero induzir o meu sono, nada melhor do que uma boa leitura. O livro é comprovado que ele vai induzir o seu sono. Outro ponto também, o ambiente desse quarto. Eu vou deixar esse ambiente mais escuro, né? E eu associo um chá de camomila, né, que é um chá relaxante. Então eu consigo também assim medidas aí alternativas que faça com que eu tenha aí uma boa qualidade aí do meu sono. Quando se fala também, né, dessa questão da rotina do medicamento, da utilização, etc., né, a Vânia colocando também uma questão interessante aqui, que o sujeito vai sendo atendido por várias especialidades, não é? E cada especialidade quer resolver aquele problema específico e muitas vezes não tem conexão disso, não é? Por isso a importância sempre de ter lá anotadinho a lista de medicamentos que se toma ao conversar com outro médico, etc., porque às vezes o sujeito esquece uma informação, esquece um medicamento numa consulta e que pode dar conflito com de outra especialidade. O que eu vejo assim, o sistema, ele tem aí caminhado para o prontuário único, né? Unificado, ou seja, independente dessa pessoa ter convênio ou não, ou vai no sistema público ou vai no particular, o médico ele vai lá, ele abre esse prontuário único, ele consegue ter o histórico de todos. Isso seria um passo aí muito importante para nós, sabendo que nós temos o processo da informatização ao nosso favor, né? Porém, ainda nós não temos isso, né? Alguns serviços, principalmente convênios de saúde, eles têm criado, né, eles têm disponibilizado um médico generalista. Ou seja, olha, eu preciso ir no ortopedista. Ele passa para esse médico generalista, ele filtra toda essa questão aí do quadro clínico desse paciente e ele consegue que, em resumo, passar tudo para o especialista. E para ver se realmente esse cidadão ele precisa do ortopedista ou não. Eu vejo que muitas das pessoas vão em especialistas sem necessidade. Às vezes a pessoa ele vai, por exemplo, ele vai num neurologista que está tendo muita dor de cabeça e o problema às vezes é no oftalmologista, tá? Ele passa aí num cardiologista porque ele está se sentindo abafamento, angustiado e às vezes um problema é um psicoterapeuta. Então tem também ter esse entendimento em que especialidade eu vou procurar, qual especialista que eu vou procurar. Senão eu costumo falar, vira uma salada de fruta, você põe tudo dentro do liquidificador, bate, o indivíduo ele ingere tudo isso e tem aí suas iatrogenias aí do medicamento. Perfeito. Dona Cacilda aqui está dizendo que toma 2 remédios para pressão, né? Venzer 32 miligramas, Indapem 1,5 e meio de diazepam para dormir, né? Ela pergunta, né, se é normal mesmo essa questão de 2 medicamentos diferentes para pressão.
dentro da rotina? Não, sim. Depende da classificação, dona Cacilda, do medicamento, do antihipertensivo, né? O médico costuma o quê? Trazer um equilíbrio nessa hipertensão, principalmente se ela está descontrolada, né? Muitas das vezes, sim, há necessidade, né, de você trazer outros tipos de antihipertensivo. Lembrando que os antihipertensivos não são classificados numa mesma, digamos assim, fileira, né? Tem várias classificações onde você vai, digamos assim, atuar na pressão desse paciente. E o diazepam, a única questão que eu condeno muito é você fracionar o medicamento, né? Por exemplo, tem medicamentos que o laboratório ele já produz revestido. Então, segundo os estudos, você não pode quebrar esse medicamento. Por quê? Vamos imaginar, um diazepam de 10 miligramas. Ele fez esse comprimido revestido para ele ter o efeito de 10 miligramas. A partir do momento que você quebra ele, você perde a meia-vida dele. Ele vai fazer um efeito aí, ele vai fazer igual um foguete. Ele vai subir muito rápido e vai descer muito rápido, tá? Não sei se esse diazepam que a senhora toma é comprimido revestido, tá? Então eu faço essa observação aí, né? Tem muitos profissionais, vai lá, corta o comprimido, né? Mas tem pesquisa que medicamentos revestidos ou encapsulado, né? Você tira da cápsula ou você corta ele não tem a eficácia que deveria ter. Mas está fazendo efeito. Muitas pesquisas falam que é um fator psicossomático, é um placebo. Perfeito. E é interessante também, né, quando a gente pensa na questão medicamentosa, e é uma coisa que se fala pouco também, que é o horário correto para determinados medicamentos, não é? Em função de metabolismo, etc. Né? E é aquela coisa, medicamento para dormir. Né? O sujeito toma a hora que deitou na cama e quer que faça efeito em 2 segundos. Não só o medicamento, né? Esse medicamento para dormir, o benzodiazepínico, por exemplo, eu vou dar exemplo, um medicamento para Parkinson, o Prolopa. Né? Um medicamento que ele vai, né, produzir a dopamina. Então, o Prolopa, a administração do Prolopa, ele não pode ser administrado com carboidrato e nem com muita proteína. Então, ele tem que ter uma administração assim, por exemplo, se o cidadão idoso, ele almoça meio-dia, eu vou administrar ele com 40 minutos de antecedência, para não ter o quê? O choque com a proteína ou carboidrato. Consequentemente, senão ele não vai fazer o efeito. Senão ele não vai fazer o efeito. Então, às vezes, a pessoa, ele vai no médico, o cara chega lá e está tomando fracionado 3 comprimidos de Prolopa aí por dia, chega lá e não conta como que ele está tomando esse comprimido, como que ele está ingerindo esse comprimido. Né? Os sinais e sintomas dessa demência aumentou. O que o médico faz? Ele aumenta a medicação. E vai dar na mesma, porque ele não sabe tomar. Muitas das vezes, essa pessoa ele tem que aprender a tomar o medicamento. É onde nós falamos no quê? De educação na saúde. Né? Então as pessoas falam assim, por exemplo, a importância da pré-consulta ou da pós-consulta num postinho, numa UBS. Que a pessoa chega lá, o enfermeiro ou a equipe de enfermagem está sentado o quê? Com o intuito de fazer essa orientação de como ele vai tomar. Não é só pegar a receita, passou lá no balcão da farmácia, você vai tomar 2 vezes ao dia. Não, eu tenho que conhecer também, o profissional tem que orientar, que tem também fatores aí que pode diminuir essa eficácia. Exatamente. Que é o conhecimento da farmacocinética. E é importantíssimo pensar nisso, né, para obter melhor resultado, para ter uma rotina medicamentosa mais eficiente e às vezes até para redução desse medicamento, né, porque às vezes o sujeito está tomando uma dosagem extrema porque está tomando errado. Tem medicamentos que eu costumo falar que é perfume, né? Está tomando uma dosagem alta e de uma forma errada, administrada errado e também horários errados. Então a eficácia ali não vai ter. Eu vejo muito relato principalmente de familiares de idosos. Olha, meu pai dá 8 horas da noite, ele está muito agitado, ele fica perdido, ele não consegue localizar o tempo, o espaço, né? Mas que momento que ele tomou o medicamento? Qual o horário? Porque a gente tem que pensar na meia-vida do medicamento, o horário da administração que vai atuar no pico da doença.
né? Olha, eu vou dar o remédio para ele 8 horas. Eu tenho essa meia-vida do medicamento. Eu vou estar, muitas das vezes, eu vou estar no ápice do medicamento meia-noite, 1 hora da manhã. Exato. Então, acertar o horário, às vezes, é tão importante quanto acertar o medicamento. É bom destacar isso. O horário é importantíssimo, né? E como você coloca bem, também como se ingere esse medicamento. É o que você colocou, olha, medicamento conflita com proteína, aí o sujeito toma o medicamento com leite, não é? Vai cortar completamente o efeito. Vai reduzir a eficácia. Se é um medicamento que ele tem que produzir determinado estímulo, hormônio, principalmente aí, hormônios que a gente depende do cerebelo, do cérebro, ele não vai ter esse estímulo, vai ter uma diminuição. Então são medicamentos aí que ele acaba tomando, acaba não melhorando aí, não tem uma eficácia, e os sinais, os sintomas, consequências da doença, ou ela fica estagnada ou ela tende a evoluir. A Vânia coloca muito isso, não é? De também não só, não é, a questão de ministrar o medicamento correto, nos horários corretos, mas que muitas vezes essa medicação fica por conta do próprio idoso. Esse também é um desafio, a gente tem falado muito isso, né? O idoso tem ficado mais por conta própria, cada vez mais, e muitas vezes troca o medicamento, troca o horário, e isso acaba sendo mais problemático do que a gente imagina. Tem muitos idosos que eles já têm doenças crônicas, bases, que estão num processo de senilidade, né? Ou seja, eles estão nas consequências dos sinais e sintomas das doenças e num processo de envelhecimento que também tem suas limitações. Por mais que a cabecinha esteja boa, mas são pessoas que têm uma limitação. Eu costumo falar assim, tem pessoas que me procuram, pedem orientações. Olha, meu pai, ele não gosta de tomar banho. Não é que o seu pai não gosta de tomar banho. Ele tem uma limitação. O banho para ele é dor. Existe uma limitação de ir até o chuveiro, existe uma limitação de organizar os vestimentos. Agora imagina, né? O medicamento, por exemplo, tem a limitação, ele tem uma dificuldade também de se auto-organizar, de administrar tudo isso. Né? Olha, tenho que monitorar esse idoso? Não tem outra forma. Nós temos que monitorar. Como? Criando horários alternativos. Tá? Por exemplo, tem medicamentos que tem que dar em jejum. Omeprazol, por exemplo. Eu tenho que dar em jejum. Então, se eu vou entrar num trabalho às 8 horas, eu passo lá 7 horas, 7h30 e oriento essa pessoa a tomar o remédio. Eu fiscalizo essa ingestão do remédio. E daí por diante. Tá? Então, tem uma questão também do medicamento, assim, de entrar na rotina da casa. Tá? Então, a forma aí de orientar esse idoso é o monitoramento. Eu vejo, há uma dificuldade, porque hoje as famílias trabalham, nem sempre consegue estar junto ali, tá? Infelizmente, tem a questão econômica, que você não consegue ter uma pessoa ali, são poucos que têm esse benefício de ter uma pessoa ali, de estar incentivando, estimulando. Olha, vamos tomar um remédio, vamos fazer uma caminhada, vamos fazer uma compressa de gelo na artrose ou na artrite, mas a maioria, um grande percentual, não é essa a realidade. Então nós temos o quê? Que nos adequar à realidade. Né? Então eu tenho que pensar nesse medicamento, lógico, nas rotinas da minha casa. Isso como que eu faço? No diálogo com o profissional. Se é o profissional médico, olha doutor, o horário que ele está tomando aí, não tem ninguém, vamos tentar, o que o senhor me orienta, a gente tentar o medicamento tal horário, né? Para o que? Eu costumo falar assim, para você começar a pesar, risco-benefício. Qual que é o risco desse idoso tomar o medicamento sozinho, por conta própria? E qual que é o benefício?
e monitorar justamente isso, né? Eu acho que é importante ter esse controle, como você coloca bem, não é? E ainda mais hoje em dia, né? A gente fala do idoso, não é? Mas o sujeito hoje usa um aplicativo para lembrar ele tomar água. Imagine o medicamento. Imagina o medicamento. A gente está falando do idoso aí, mas a rotina da pessoa mesmo, de qualquer faixa etária, está muito agitada e a gente muitas vezes esquece. Não é? E você toca num ponto, né? Acredito que foi até sem querer, da água. O idoso, ele já tem uma ingesta diminuída da água. Então, se a gente for pensar assim, tem medicamentos, por exemplo, medicamentos diuréticos, que essa pessoa lá vai urinar. Imagine se a pessoa faz um mau uso desse medicamento, o uso indevido ou um uso aí exagerado, onde nós chamamos da polifarmácia. Esse medicamento, ele tem os efeitos colaterais, que é, ele vai urinar, né? E essa pessoa não toma água. Desidratação na certa. Ele pode desidratação. Então, nós temos muitos casos que o idoso ele fica confuso, ele fica letárgico, ele tem um aumento da ureia e creatinina por conta da água. E às vezes a família, talvez é uma demência, é um problema degenerativo. Não, é por falta da ingesta da água mesmo. Tá? Falando um pouquinho da água, hoje tem instituições de longa permanência que faz uma reposição noturna da água. Em idosos que não conseguem tomar via oral a quantidade necessária, a nutricionista ela vai lá, dosa a necessidade, segundo o quadro clínico, a doença que essas pessoas têm, e é feita uma quantidade e faz essa reposição noturna por uma via chamada hipodermox. É a inserção de um catéter agulhado na gordura, não é tão invasivo, e essa pessoa dorme fazendo essa reposição volêmica de água, para ela passar todo o dia aí, né, em condições aí de se manter. Porque o idoso ele já perde a massa magra, né? Toma medicamento, que tem os colaterais e não toma água, consequências virão. Também aqui a Rosângela, né, parabenizando pela temática e falando de uma questão também pontual aí, né? A gente estava falando da questão de hidratação, mas também de alimentação, né? O quanto a alimentação é fundamental, acompanhada aí de uma rotina de exercícios, de bom sono, etc., para fechar esse ciclo, né? Que muitas vezes, muitos desses itens que são aparentemente simples, substituem boa parte do que a gente tem de necessidade medicamentosa. Eu costumo falar que o ser humano, ele precisa do básico para viver, né? Isso que a Rosângela pontua é muito importante, né? Então, eu falo do cuidar. O cuidar ele é infinito, né? Ele começa de você proporcionar a dignidade em tomar um sol, em tomar um banho. Aí você vem com oferecer uma refeição adequada, né? Hoje nós temos muitas refeições industrializadas, né? Então hoje é muito prático, vejo muito isso. Às vezes essa família, né, tem um trabalho na correria e você compra o alimento já pronto e deixa para o idoso, tá? Um outro ponto interessante também é observar na aceitação desse idoso. Tem muitas pessoas que falam assim: olha, meu pai come muito bem. Ele come, ele é ótimo, mas quanto tempo que o teu pai demora para fazer a refeição, o almoço? Ele demora mais de 1 hora, tá? Então ele não está comendo bem. Não é nem a questão da quantidade, é o tempo, da absorção, tá? Então as pessoas também têm que ter atenção no que o tempo que ele está comendo, né, que ele leva para fazer essa alimentação e a qualidade desse alimento. A questão também de atividade física aqui, né, que a Ana Laura coloca, né, de achar de não deixar o idoso fazer coisas simples da rotina que acabam colaborando aí com esse processo de atividade e que acabam muitas vezes piorando o quadro de saúde. Nós temos duas vertentes, Ana Laura. Nós temos aqueles anciões, né, que a gente tem que estimular, que não conhecem, né, e não vão se adequar à informatização, que a gente tem que estimular. Olha, fica pegando escolhendo feijão, né? Olha, vamos fazer isso, vamos estimular isso, vamos lá no quintal,
né? Que é o estímulo diário que você tem que dar. Você não pode tirar isso da pessoa idosa, você não pode limitar, né? Olha, deixa eu dar comida na sua boca, se ele tem condições, ele tem que comer, né? E hoje nós temos uma outra geração de idosos que tem vindo aí, que são assíduos da informatização. Então hoje nós temos aplicativos nos celulares aí de quebra-cabeça, de jogos, de forca, de palavra cruzada, o computador. Então nós temos que fazer esse idoso continuar ativo, né, respeitando as suas limitações. Tá? As pessoas acham assim, eu quero que o meu pai faça atividade física, deixa eu colocar numa academia lá com 50 pessoas e vamos colocar ele numa máquina, ele vai fazer e vai enrijecer a musculatura. Se ele não tiver prazer, se ele não tiver condições, se a gente não respeitar as limitações, isso daí é em vão, ele não vai voltar, pelo contrário, ele vai se frustrar. Justo. Júlio também colocando uma questão, né, que é da senilidade, né, muito comum hoje, e justamente disso, não é, da dificuldade, até mesmo da família entender o processo de senilidade, que tem que estar aí de uma maneira mais presente, porque dentro de um processo senil, eles não vão tomar medicamento corretamente, vão fazer ações que não dão conta e vão acabar se ferindo. É um grande desafio hoje. Júlio, é um grande desafio porque, assim, na maioria das vezes, numa situação dessa, de um quadro senil, no qual o idoso ele vem com as consequências da doença crônica num processo de velhice, do envelhecimento. Então, na maioria das vezes, a gente tem que fazer o quê? Tratar a família. A gente tem que orientar a família, né? A gente tem que educar essa família. Então, eu costumo falar assim, nós vamos cuidar da família, orientar a família para que esse idoso possa, né, ter os cuidados dignos, né? Então, por exemplo, olha, meu pai é porco, meu pai é isso, ele está fazendo pirraça. Na maioria das vezes não é essa questão de porquice, de pirraça, são questões de limitações. E eu costumo falar o quê? Às vezes, nessa vida corrida, a gente vê esse idoso esporadicamente. Então nós temos aquela visão daquele momento. Mas se a gente for olhar por trás dos bastidores, existem limitações, existem obstáculos. Quando a gente costuma ver isso, né, demandada na institucionalização. A pessoa chega lá, nossa, minha avó, minha mãe toma banho sozinho, não sei o quê. Aí você começa a observar na semana, não é nada daquilo. A pessoa ela chega lá com uma candidíase, porque ela não consegue se higienizar, e ninguém sabia. Ela não sabe fazer a higiene bucal, e ninguém sabia. Por quê? Aquela visão imediata. Uhum. Perfeito. E de fato a gente acaba vendo isso, né? Até nessa transição, muitas vezes, na opção, né, de se colocar na instituição, de fazer essa ação, a gente percebe que muitas pessoas têm resistência, né, mas não entendem que muitas vezes esse é o caminho, em função da rotina da pessoa e de não conseguir dar conta, e de poder de fato dar uma qualidade de vida. Hoje assim, eu vou cuidar do meu ente querido. De que forma que você vai cuidar? É o que eu costumo falar, né? Hoje a institucionalização, ela é um assunto ainda muito polêmico, principalmente numa cidade do interior, né? Nós somos interiorizados, então nós temos uma cultura aí de cuidar dos nossos pais, que está certo, mas qual é a forma que eu vou cuidar do meu pai? Qual é a forma que eu vou cuidar da minha mãe? Hoje eu me preparo para espero aí daqui 40 anos, né? Uma institucionalização. Quero deixar isso assim muito bem assim empregado aos meus filhos, que eu vou preferir a institucionalização, né? Por conta das condições de vida dentro da casa. Então hoje existe dificuldade de você levar um cuidador para dentro da sua casa. Hoje você tem leis trabalhistas, enfim, inúmeras situações aí que impossibilitam. Mas eu não vou institucionalizar, eu vou cuidar dele. Mas de que forma que você vai cuidar? Como que você vai cuidar dele?
né? E às vezes essa questão do, não sei nem se a palavra ego seria bem encaixado aí, mas esse egoísmo, eu costumo falar que é um egoísmo, né? A gente quer a pessoa ali, a gente quer a pessoa, mas essa pessoa, como que eu quero ela? Então eu costumo falar assim, olha, o idoso, seu ente querido, ele não é mais aquela pessoa de 20 anos atrás. Não é, não vai ser. Então nós temos que nos adequar à situação dele, né? Como que eu vou cuidar dele? Né? Nossa, eu quero meu pai assim, eu quero meu pai daquele jeito, mas como que eu quero meu pai? Será que o querer é o bem-estar dele ou é o meu egoísmo? É o que eu quero? É o que eu estou pensando? É uma questão até de reflexão. Jean, gratidão sempre pela participação aqui conosco, por ser tão esclarecedor. Espero que as pessoas reflitam aí a respeito, não é, dessas questões que são de rotina simples, como aí a rotina de medicamentos, mas o quanto elas são importantes para a qualidade de vida. Fica sempre aqui o convite para comparecer aqui e conversar conosco. Luciano, eu que agradeço mais uma vez, né? Agradeço aí pela interação aí dos nossos telespectadores, né? Sempre é muito gratificante, eu fico lisonjeado aí de passar informações aí a essa população aí, principalmente idosa, tá? Então, desejo a todos uma boa tarde, uma boa semana, que todos nós tenhamos aí um ótimo carnaval e não vamos esquecer de hidratar os nossos idosos.